noite a todos. Vou dar início à primeira audiência pública do ano de 2019. A gente vai falar sobre o relatório quadrimestral de prestação de contas de janeiro a abril de 2019. Aí está a publicação na imprensa local, no dia 25/5, um convite à população. E essa audiência pública foi apresentada ao Conselho e aprovada por ele, no dia 29/5. Bom, como de praxe, eu vou fazer a pergunta se vocês querem que eu apresente por mês ou se pode ser pela média mensal dos 4 meses. Então, agora das despesas, então, da folha de pagamento. Nossa média mensal foi de R$ 534.959,41, totalizando R$ 2.139.837,63 nesses últimos 4 meses. Encargos com RH, a média mensal de R$ 102.829,50, totalizando R$ 411.317,98. De Portoprev, foi um total de R$ 51.537,15, uma média mensal de R$ 12.884,29. De alimentação, foram R$ 93.355,58, sendo uma média mensal de R$ 23.338,90. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar a apresentação para perguntar, tá bom? Agora, de manutenção dos veículos, nós tivemos um total nesses 4 meses de R$ 14.942,67, sendo uma média mensal de R$ 3.735,67. De oxigênio para pacientes que necessitam de oxigenoterapia em casa, foi um total de R$ 9.604,34, sendo uma média mensal de R$ 2.401,09. Diárias pagas foi no total, R$ 42.957,85 e uma média mensal de R$ 10.739,46. Multas, um total de R$ 468,54 e a média mensal de R$ 117,14. Lembrando que as multas elas são descontadas do pagamento dos funcionários, então a prefeitura paga e depois desconta. De Sem Parar, um total de R$ 5.891,85 e uma média mensal de R$ 1.472,96. De transporte terceirizado, foi um total de R$ 170.089,75, sendo uma média mensal de R$ 42.522,44. E de curso profissionalizante para motoristas, para que eles possam dirigir van e outros veículos conforme lei, foi um total de R$ 410,10, uma média mensal de R$ 102,53. De material e medicamentos, incluindo os judiciais, foi um total de R$ 280.738,30, uma média mensal de R$ 70.184,58. De material gráfico para as nossas campanhas, foi um total de R$ 10.447,40, uma média mensal de R$ 2.611,85. Alguma dúvida até aqui? Agora das unidades de saúde. Aluguel. Então, nós temos aluguel de uma unidade de saúde, o CAPES. Então, foi um total nos 4 meses de R$ 15.066,84, numa média mensal de R$ 3.766,71.
De SAI, que é água e esgoto, um total de R$ 6.393,05, sendo uma média mensal de R$ 1.598,26. De energia elétrica, foi um total de R$ 25.563,84, sendo uma média mensal de R$ 6.390,96. Telefone, foi um total de R$ 34.207,18, uma média mensal de R$ 8.551,80. Alarme, foi um total de R$ 6.285,73, sendo uma média mensal de R$ 1.571,43. Internet, foi um total de R$ 10.774,68, sendo uma média mensal de R$ 2.693,67. De seguro das unidades de saúde, foi um total de R$ 18.701,32, sendo uma média mensal de R$ 4.675,33. Exames laboratoriais, foi um total de R$ 198.072,76, dando uma média mensal de R$ 49.518,19. De outras prestações de serviço, incluindo o caminhão de oftalmo, que tem vindo para fazer as consultas oftalmológicas, foi um total de R$ 52.492. Ele veio só uma vez, então foi uma vez paga só, no mês de abril. A Santa Casa, o total nesses 4 meses foi R$ 12.139.875,13, sendo uma média mensal de R$ 3.034.968,78. De exames não padronizados, foi um total de R$ 5.940 e média mensal de R$ 1.485. Para a PAI, o convênio que a gente tem com eles, foi um total de 80 mil, sendo que a média mensal é de R$ 20 mil. Alguma dúvida? Seguro das unidades de saúde. Ali o seguro, Ju, era do transporte, né? O que eu falei atrás, eu falei que era das unidades de saúde, era do seguro do transporte. Esse é o seguro das unidades de saúde. Então, o total de R$ 9.350,66, sendo uma média mensal de R$ 2.337,67. Para o presídio, para manter a unidade de saúde que eles têm lá, eles têm um atendimento, e nós temos um convênio firmado com o Estado. Então, o Estado repassa o valor e a gente repassa para essa equipe. Foi um total de R$ 94.500, sendo uma média mensal de R$ 23.625. De materiais permanentes, foi um total de R$ 175.642, sendo uma média mensal de R$ 43.910,50. De manutenção e abastecimento das unidades de saúde, foi um total de R$ 131.049,92, sendo uma média mensal de R$ 32.762,48. Para a manutenção da residência terapêutica, que são os pacientes que vieram da deshospitalização dos hospitais psiquiátricos, hoje a gente tem 9 pacientes e o 10º ele veio agora esse último mês. Um total de R$ 65.813,84, sendo uma média mensal de R$ 16.453,46. De prótese odontológica, foi um total de R$ 29.416, sendo uma média mensal de R$ 7.354. Cirurgia via judicial, nós fizemos uma cirurgia
e o total dela foi de R$ 19.180. Dietas são dietas que a gente faz a disponibilidade, mais as ações judiciais de dietas. Deu um total de R$ 30.873,57, uma média mensal de R$ 7.718,39. E de internações psiquiátricas judicial, nós tivemos um total de gasto de R$ 50.620, sendo uma média mensal de R$ 12.655. O nosso total de gastos nesses primeiros 4 meses foi de R$ 16.431.383,37, sendo uma média mensal de R$ 4.107.845,84. Alguma dúvida? Bom, aí a gente está detalhando o repasse da Santa Casa. O repasse de rede assistencial, ele é de R$ 425.000 de recurso próprio por mês e de R$ 290.000 de recurso federal. O de contratualização, que é para o hospital, contratualização de pronto-socorro, internação, o valor que a gente faz de repasse é R$ 1.816.666,66 por mês. Vocês podem ver aí que em março tem R$ 100 mil a mais, devido a uma solicitação da Santa Casa de adiantamento desse repasse. Foi aprovado pelo Conselho e foi feito o adiantamento. Se eu não me engano, outubro ou novembro de 2018, nós também tínhamos feito um adiantamento de 150 mil, né, do convênio que a gente tem com eles. E aí pode ver que em abril tem 250 mil a menos de repasse de recurso próprio para a Santa Casa. Foi o desconto desses valores que a gente adiantou, tá? Isso de recurso próprio. De recurso de fonte 5, em janeiro foi 350 mil, em fevereiro foi R$ 613.208,50. Por que esse aumento? A UTI ela iniciou em janeiro, né? E a gente recebeu um repasse federal de 1 milhão, através de uma intervenção do deputado Derrite, e a gente começou a repassar a partir de fevereiro para o funcionamento da UTI R$ 250 mil a mais. Então, como foi 1 milhão, a gente vai repassar de fonte de recurso federal 250 mil em 4 vezes. Então, esse valor vai até maio. E depois a gente começa a repassar de recurso próprio, tá? E esses R$ 13.208,50 a mais, ele é de um convênio que nós fizemos com a Santa Casa para cirurgias eletivas. Então, a gente contratualizou com a Santa Casa que eles fariam cirurgias eletivas pediátricas. Então, foi repassado esses R$ 13 mil de recurso federal, que é um convênio que o governo federal propôs para a gente e a gente aceitou. Tá? Alguma dúvida? Pode passar. Bom, então, até agora eu falei do que a gente gastou e agora eu vou falar do que a gente recebeu. Então, dos 16 milhões que a gente gastou, a gente recebeu de recurso federal R$ 3.072.843,18 para custeio. Então, para custear as nossas unidades de saúde. E de recurso estadual, nós recebemos
Do programa de glicemia, R$ 6.528. Do sistema prisional, R$ 126.000, dando um total aí de R$ 132.528 dos 16 milhões que foram gastos aí nesse período. Agora eu vou entrar na parte de indicador de atendimento. O pronto-socorro da Santa Casa, ele atendeu um total, nesses últimos 4 meses, de 31.495 pacientes, sendo uma média mensal de 7.874 pacientes no mês. De internações, foi um total de 375 internações, tendo uma média mensal de 94 atendimentos. De pediatria, 53 internações, sendo uma média de 13. Obstetrícia, 234 internações, sendo uma média de 59. Cirurgia, foram 393 internações, sendo uma média de 98. E de crônicos, foi um total de 6 pacientes, sendo uma média mensal de 2 pacientes. Então, no total desses 4 meses, a Santa Casa teve de internação 1.061 pacientes e 265 por mês. Tá? Aí são os nossos exames de apoio diagnóstico. Então, nós realizamos de colonoscopia um total de 14 colonoscopias, sendo uma média de 4 colonoscopias aí, por mês. Só justificando a questão das colonoscopias, endoscopias e gastro, as consultas de gastro, nós tivemos um cancelamento de contrato com o gastro, por questões pessoais do médico, e ficou um tempo sem, até a gente encontrar alguém que voltasse a fazer, e agora já voltou à normalidade. Então, vou continuar. Alguma dúvida sobre isso? De ecocardiograma, nós fizemos um total de 228 exames, sendo uma média de 57. Endoscopia, um total de 46 exames, sendo uma média de 12. Laboratório, exames laboratoriais. Foram 110.332 exames, sendo uma média de 27.583 exames. Mamografia, nós realizamos um total de 575 exames, sendo uma média de 144. Papa Nicolau foi um total de 1.003 exames e uma média de 251. Raio-X, 10.401 exames, sendo uma média de 2.600. Ultrassom, foram 3.567 exames e sendo uma média de 892. Teste rápido, um total de 2.061 exames, tendo uma média mensal de 515. E tomografia foi um total de 731 exames e uma média de 183. Sendo um total aí de 128.958 exames de apoio diagnóstico e uma média de 32.240 exames. De atendimentos médicos de especialidade, nós tivemos um total de 809 pacientes atendidos na cardiologia, sendo uma média de 202. Na clínica geral, nós tivemos 17.827 pacientes atendidos, sendo uma média de 4.457. Dermatologia, um total de 492 pacientes atendidos, sendo uma média de 123. Endocrinologia, 641 pacientes, uma média de 160. Ginecologia, 2.389 pacientes atendidos, e sendo uma média de 597. Hematologia, 101 pacientes atendidos nesses 4 meses, e uma média de 25. Nefrologia, 205 pacientes atendidos, sendo uma média de 51. E neurologia foram 367 pacientes, uma média de 92 por mês.
Oftalmologia, nós tivemos 1.218 pacientes atendidos, sendo uma média de 305. Ortopedia, 1.261 pacientes, sendo uma média de 315. Otorrino, foi um total de 373, uma média de 93 pacientes. Pediatria, 2.366 pacientes, uma média de 592. Pneumologia, 288 pacientes, sendo uma média de 72. Psiquiatria, 1.430 pacientes, uma média de 358. Urologia, 518 pacientes, uma média de 130. Vascular, 240 pacientes, sendo uma média de 60. Então, o total de atendimentos médicos de janeiro a abril foi 30.505 atendimentos médicos, sendo 7.631 pacientes. Mais os 7.000 e tanto da Santa Casa, nós tivemos mais de 14.000 pacientes atendidos no mês. De atendimentos multidisciplinares, de fonoaudiologia, nós tivemos um total de 537 pacientes atendidos e 134 por mês. Psicologia, 1.009 pacientes, sendo 223 por mês. Enfermagem, 10.780 pacientes, uma média de 2.695. Nutrição, 666 pacientes atendidos, uma média de 167. Serviço social, foram 1.092 atendidos, uma média de 273. Terapia ocupacional, 248 pacientes atendidos, uma média de 62. E fisioterapia, foram 369 pacientes atendidos, uma média de 92. Dando um total aí de 14.701 atendimentos. Atendimentos odontológicos. Nós tivemos 5.785 consultas, sendo uma média de 1.466 consultas. Só diferenciando os procedimentos. Eles são uma consulta, ela gera vários procedimentos, então os procedimentos geralmente é maior mesmo do que a quantidade de consultas. Então foram 11.508 procedimentos, uma média de 2.877 procedimentos por mês. Aqui a gente fala do serviço externo, que são os pacientes que a gente encaminha para as nossas referências. Então, nós tivemos, para o AMDTU, de consultas, 111 atendimentos. Na verdade, foram 111 agendamentos por mês, tá? Uma média mensal, e uma média de ausência de 18%. Do AMDTU de exames, foi uma média mensal de 48 exames agendados e uma média de ausência, absenteísmo, quer dizer, o paciente não foi nessa consulta, foi 15%. No AME de salto de consultas, foi uma média de agendamento de 6 pacientes, sendo que 32% faltaram. Eu estou passando por média mensal, tá, gente? Então, todo número que eu falar é a média do mês, desses 4 meses aí. Do AME de salto de exames, foram uma média mensal de 22 exames agendados e uma média de ausência de 26%. No AME de Sorocaba de consultas, foi 44, uma média mensal, e de ausência 25%. O AME Sorocaba de exames foi uma média mensal de 133 exames agendados, sendo que 31% faltaram. Consulta no BOS, uma média de 25 pacientes agendados e uma média de ausência de 16%. Exames no BOS, não teve agendamento através da nossa central de vagas. Geralmente, o paciente que passa já agenda por lá os exames. Do CHS, consultas, a média de 14 pacientes e uma média de ausência de 28%. CHS exames,
23 por mês e 26% de ausência. Da Santa Casa de Itu, foram 17 pacientes por mês e 11% de falta. Da Santa Casa de Exames de Itu, né, Santa Casa de Itu de Exames, foi uma média de 1 agendamento, e sendo que uma média de 50% de falta. E no Hospital Regional de Consultas, foi uma média de 12 agendamentos, sendo que 29% faltaram. Daí é o atendimento da Central de Vagas, a APADAS, que foi um total de 15 agendamentos, sendo uma média mensal de 4 pacientes por mês. E de Oncologia de Sorocaba, foi um total de 7 pacientes agendados, sendo uma média mensal de 2 pacientes. Agora de transportes, nossos principais destinos são São Paulo, Campinas, Sorocaba, Itu, Salto, Barretos, Jaú, Botucatu, entre outros municípios aí da região e fora dela. Então, nós tivemos uma média mensal de viagens próprias, com carros próprios, a van própria, de 224 viagens, sendo que 936 pessoas foram transportadas por mês. E do nosso serviço terceirizado, foi uma média de 69 viagens no mês e 804 pacientes transportados. Então, nós tivemos uma média de 292 viagens, sendo transportadas 1.741 pessoas por mês. Isso é uma média, tá? Desses 4 meses. Então, foi um total de 1.170 viagens, e o total de pessoas transportadas nesses últimos 4 meses para fazer consultas e exames foi de 6.962 pacientes. E aqui tem algumas pessoas que precisam de acompanhante, então também está contabilizado aqui. Aqui eu vou entrar na assistência farmacêutica. Só explicando, nós contamos por quantidade de receita e não por quantidade de medicamento dispensado, tá? Então, aqui, cada receita, pode ser que a receita tenha 1 medicamento e pode ser que a receita tenha 10 medicamentos prescritos, tá? Então, de ação judicial, nós tivemos um total de 643 receitas, sendo uma média mensal de 161 receitas de ação judicial. De alto custo, que são os medicamentos do componente especializado, que vem do Estado, esses medicamentos, um total de 3.929 receitas, uma média mensal de 982 receitas. De especialistas, foi um total de 800 receitas, uma média de 200. Na farmácia central, que vieram das unidades de saúde, as receitas que vieram das unidades de saúde, foi um total de 21.077 receitas, tendo uma média mensal de 5.269 receitas. Da farmácia da Santa Casa, das receitas que a farmácia central atendeu da Santa Casa, foi 3.538 receitas, uma média mensal de 885. De glaucoma, foi um total de 237 receitas, uma média mensal de 59. Nas centrais de dispensação, nas unidades de saúde, foi um total de 9.723 receitas e uma média de 2.431 receitas. E de remédios psicotrópicos, foi 7.043 receitas, sendo uma média mensal de 1.771 receitas. Um total de 46.990 receitas nesses últimos 4 meses, sendo uma média por mês de 11.748 receitas dispensadas.
De indicadores epidemiológicos, desses últimos 4 meses, a nossa estimativa populacional é de 52.785 habitantes. Essa estimativa é pelo SEAD, se eu não me engano. Do IBGE, eu acho que é maior. Eu acho que a vigilância ela usa do SEAD, e eu vou confirmar essa informação e depois eu faço qualquer reparo na informação, mas eu acho que é do SEAD. E o número de nascidos vivos foi de 264 crianças. Número de óbitos em menor de 1 ano, nesses 4 meses, foi de 3 óbitos. Percentual de causas mal definidas, 18,3%. E de números de óbitos gerais, foram 122 óbitos. Arbovirose. Atividades realizadas, então, de janeiro a abril. Bloqueio e controle de criadouros. Foi feito um total de 3.801 casas. Dessas, o total de casas abertas foram 2.475 casas e fechadas eram 1.326 casas. E de rotina, então as visitas de rotina para arbovirose foram 25.979 casas visitadas, sendo dessas 15.901 estavam abertas e 10.078 estavam fechadas. Aqui o relatório epidemiológico, nós tivemos nesses 4 meses 316 casos suspeitos, apenas 11 casos foram confirmados, 305 casos foram descartados, não tiveram nenhum caso, não tem nenhum caso em análise ainda, e não tivemos óbito também por causa de dengue. De vigilância sanitária, nós tivemos um total de 35 emissões de licença inicial de funcionamento, sendo uma média mensal de 9. Foram 52 renovações de licença de funcionamento, uma média de 13 no mês. 141 inspeções realizadas, uma média de 35. E foram coletadas 48 amostras de água para o programa ProÁgua, sendo uma média de 12 coletas. Eu esqueci uma coisa, né? De denúncia, desculpa. De denúncias recebidas e atendidas, nós tivemos um total de 94 denúncias recebidas, sendo dessas 46 foram atendidas. Das denúncias, então, de média mensal, foram 24 denúncias recebidas e 12 foram atendidas por mês. Bom, aí vem os dados de judicialização, que eu acho que é um dado importante da gente passar. Então, aqui eu trago os dados de quantos pacientes foram atendidos através da judicialização e qual o valor total que foi gasto nesses 4 meses. Então, de pacientes atendidos, foram 132 medicamentos, né, pacientes atendidos para medicamento judicial, via judicial, e o total gasto foi de R$ 252.968,68. De material que esses pacientes usam, geralmente material médico de enfermagem, foram 20 pacientes atendidos, sendo um total de R$ 85.779,16. De dietas, foi 8 pacientes atendidos, um total de R$ 29.040,60. Para tratamento, foi um paciente atendido, total de R$ 9.900. De cirurgia, foi uma cirurgia atendida, um paciente atendido, R$ 19.180. E de internação, foram 4 pacientes atendidos e o total foi de R$ 57.680. Nesses 4 meses, nós gastamos para pacientes com ação judicial
R$ 454.448,44. Aí, para uma média de 160, 170 pacientes, a gente gastou esse valor. Bom, quero saber se alguém tem alguma dúvida. Não tendo, eu dou por encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e uma boa noite.